um programa que eu tenho aqui no computador, que eu acho que fica mais fácil. Então, gente, vou começar aí hoje com a nossa primeira aula síncrona, né? Mudando um pouquinho do que eu estava fazendo nas disciplinas passadas. Eu vou falando aqui, gente, essa apresentação de hoje, ela tem, acho que 94 slides, né? Tá aqui em cima. Só que, como a gente tem uma aula hoje e outra na quarta, outra amanhã, né? Outra na quarta, eu vou falar um pouco próximo da metade hoje e quarta-feira eu falo mais metade. Então deve dar mais ou menos aí 1 hora hoje e 1 hora quarta-feira. Né? Porque eu falando 2 horas seguidas aqui, vocês iam entrar num tédio, eu também, e não ia ser muito bom não. Então a gente divide dessa maneira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper a qualquer momento. Como eu estou olhando só a apresentação, eu não consigo, às vezes, ver alguma coisa no chat, então vocês podem me interromper. E caso haja qualquer tipo de problema aqui no, seja no Meet, internet, enfim, vocês me avisam aí, tá bom? Lembrando que a sala tá gravada, tá? Então vocês não precisam se preocupar que eu voo disponibilizar isso depois no Moodle. Tá? É por isso que eu entendo que, apesar de a gente ter 15 alunos matriculados, eu imaginava que realmente nem viriam todos para assistir a aula. Até porque alguns trabalham, estagiam esse horário, etc. Então, gente, começando, né? Na última semana eu passei uma aula sobre a introdução de seleção de materiais, começando os conceitos mais básicos, a importância, a questão da filosofia do compromisso, que é algo que a gente já tem que ir se acostumando. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, eu vou tentar correlacionar com o trabalho de vocês, até porque é a única avaliação de vocês, né, o trabalho como um todo. Então eu vou sempre tentar puxar para o lado do trabalho. Muito embora eu ainda não tenha escrito certinho como vai ser o trabalho. Eu vou postar isso para vocês na semana que vem, tá bom? Que aí eu já vou dar uma aula de procedimentos de seleção e vai ficar mais claro o que eu estou querendo. Né? Essa aula de hoje é mais uma revisão em relação a propriedades materiais. Ver as propriedades como critérios de seleção. Né? A gente sabe que as propriedades dos materiais podem ser divididas em físicas, químicas e mecânicas. Né? A gente tem outras também que podem entrar em outras subdivisões, né? Propriedades térmicas, elétricas, magnéticas, óticas, né? E por aí vai. Que entram também com propriedade física em certos livros. Em projeto, a gente costuma assumir que os materiais eles são homogêneos e isotrópicos. Né? Homogêneos é que eles têm uma estrutura igual ao longo da sua dimensão inteira. Isotrópico é que todas as propriedades elas são iguais. Né? Independente da direção que a gente observa. Né? A gente tem o conceito de isotropia, que é essa questão das propriedades serem sempre iguais, independente da direção. E tem aquela questão da anisotropia, que é a direcionalidade das propriedades, que é quando a propriedade ela muda dependendo da direção que a gente está analisando. Né? A gente já costuma assumir que os materiais são homogêneos e isotrópicos, só que a gente sabe que isso nem sempre é verdade. Tá bom? Então temos que levar isso em consideração também. Aqui temos alguns exemplos para mostrar como que as propriedades podem variar nas direções. Né? Tem um aço, acho que eu não consigo chegar direito, mas é 5046, né, que eu peguei de uma xerox do livro, mostra uma avaliação das propriedades na direção longitudinal, diagonal e transversal. Vocês podem ver aí que varia. Né? De transversal para longitudinal, o alongamento, por exemplo, varia muito. Né? Ela foi pelo alongamento e a redução da área, né, que são medidas da dutilidade, varia bastante. A dureza não varia tanto, né? O limite de escoamento também não varia tanto, mas a gente observa uma mudança. Para o aço 4340, dá para se observar também uma mudança, só que ela, novamente, ela é mais pronunciada aí para as medidas de dutilidade, que é o alongamento e a redução de área. Bom, as propriedades elas podem ser divididas entre aquelas sensíveis à estrutura e aquelas insensíveis à estrutura. Né? É aquela questão de, se eu mudar a estrutura, quais propriedades vão mudar? Né?
Então, dentro daquelas insensíveis à estrutura, nós temos algumas propriedades físicas, como densidade, calor específico, coeficiente de expansão térmica. Eu posso acrescentar aí até a rigidez como uma propriedade insensível à estrutura. A rigidez ou módulo de elasticidade, que é uma propriedade que depende muito mais da natureza da ligação atômica. Então é insensível à estrutura, né? Porém, grande parte das propriedades de engenharia são altamente dependentes da estrutura, como tensão de escoamento, dutilidade, tenacidade, né? Vão variar com a estrutura, né? O que eu quero dizer com a estrutura? É mudar tamanho de grão, muda a propriedade, mudar a distribuição de átomo dissoluto. Se eu deformar plasticamente, né? Realizar um trabalho a frio, algumas propriedades vão mudar, né? Como no caso da dutilidade e tensão de escoamento. Então elas são bem sensíveis à estrutura. Mudanças, às vezes até discretas, até bem pequenas na estrutura, podem significar mudanças graves em propriedades, né? Bom, a ideia desse capítulo, que é o capítulo, se não me engano, o capítulo 2 do nosso livro do Maurício Ferrante, que é o livro que a gente vai usar como referência, ele aborda algumas propriedades relevantes à maioria dos eventos de seleção de materiais, né? Então, falar sobre densidade, que é uma propriedade extremamente importante, né? Não adianta, por exemplo, para um carro, ter uma lataria extremamente resistente se ela for pesada, né? Isso vai implicar num gasto excessivo de combustível. Então, a densidade ou massa específica, né? Que geralmente é traduzido como peso ou leveza, é importante. Módulo de Young, módulo de elasticidade ou rigidez também é uma propriedade relevante. Dependendo da aplicação, isso pode restringir bastante o projeto. Resistência mecânica é outra propriedade relevante, né? Na verdade, resistência mecânica não chega a ser uma propriedade, né? A gente usa algumas propriedades para se descrever a resistência mecânica, como o limite de escoamento, o limite de resistência à tração, a dureza, né? Quando as propriedades são altas, tem valores altos, a gente fala que o material é resistente, né? A tenacidade, outra propriedade que é um critério importante para selecionar o material, porque nós precisamos garantir que ele consiga absorver energia, né? Podendo até fazer uma correlação com a dutilidade, né? Temos que garantir que não ocorra fratura frágil, então a tenacidade é a maneira de se avaliar isso. Outras propriedades físicas também importantes, né, dependendo do caso. Condutividade térmica, difusividade térmica, o calor específico volumétrico, o coeficiente de expansão térmica, são propriedades que em alguns projetos podem até ficar de lado, mas também são importantes para outros, né? Sobretudo aqueles projetos que envolvem aquelas máquinas que fazem troca de calor, né? Como, sei lá, um evaporador, um condensador, né? Esses parâmetros, essas propriedades são extremamente importantes, né? Bom, a seleção de materiais ela pode ser realizada tanto no nível de detalhamento como em nível de concepção. Essa parte aqui, gente, é a parte mais teórica, né? Que eu particularmente não gosto muito, né? Mas eu vou comentar porque tá no escopo. Mas é questão de você selecionar o material a nível de concepção, que é você ter a ideia do que você quer produzir, e você ter algumas propriedades básicas que servem de norte para você selecionar alguns materiais candidatos, é a concepção. E no de detalhamento é que você já definiu a parte básica, então você vai detalhar melhor aquilo. Por exemplo, eu quero usar alumínio, mas qual liga de alumínio? Né? Essa liga ela tem que ser encruada, recosida, endurecida a precipitação, como que é? Então é detalhar mesmo. Né? No primeiro caso, no caso do detalhamento, a função do componente já está definida, bem como sua forma, dimensões e até mesmo a família do material. E aí basta usar manuais, listas de propriedades, resultados de ensaios para ir tomar uma decisão adequada. Em concepção, a seleção de materiais a nível de concepção acontece mais comumente na fase de pré-projeto, onde é necessário estabelecer uma visão geral do problema, né? Esses daí são os primeiros passos que vocês vão passar na hora de determinar, de preparar o trabalho de vocês, né? Eu vou passar alguns temas possíveis para vocês escolherem.
Cada tema vai ser uma máquina, né? E vocês vão olhar para um certo componente e falar, olha, para esse componente eu tenho, sei lá, 10 interações de dados. Então é a primeira concepção. Depois vamos detalhar melhor isso. Então é isso aí, estabelecer a visão geral do problema e em seguida introduzir paulatinamente, né, o rigor necessário, é ir detalhando devagar. Né? Nesse caso, a escolha gera mecanismos de realimentação que influenciam as condições principais. Isso aqui, gente, é pro caso de um produto, né, que, por exemplo, ele está pronto, foi produzido, foi comercializado. Em operação, esse produto, depois de analisar ele em operação, a gente já pode voltar para a fase de concepção, para a fase de detalhamento e reavaliar algumas coisas, né? Porque a gente já vai ter dados sobre como ele de fato age em operação. Talvez tenham problemas que a gente não previu nessa parte inicial de projeto, que ficam mais claros quando ele está de fato operando. Né? Então lembrando que esse procedimento de seleção de materiais é um procedimento que ele é sempre realimentado. Né? A ideia é sempre se melhorar os materiais que fazem certa função. Dessa maneira, a gente pode concluir que entender a origem das propriedades dos materiais a partir de alguns modelos físicos importantes, simples, né, permitem adotar uma sequência lógica, que é o tema da nossa próxima aula, onde eu vou partir de uma matriz de propriedades e convergir para uma lista de candidatos, de materiais candidatos a certa aplicação. Tá bom? Então o grande foco é essa sequência lógica, que vai ser o tópico da nossa próxima aula, né, que é determinar um procedimento. Né? Eu tenho a necessidade de ter um material para função tal. Eu preciso de que ele tenha isso, 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 isso. Como que eu traduzo isso para a propriedade? Então a gente tem que fazer essa conversão. Depois que definir isso tudo, quais materiais eles atendem os critérios de maneira satisfatória? Então isso tudo tem que ser pensado com vocês, no caso. Bom, falando então sobre propriedades. Né? O foco da aula de propriedades, vamos falar sobre algumas. A densidade é uma importante propriedade no contexto da previsão dos índices de mérito. E aí eu trago para vocês um conceito novo, né, que é o conceito de índice de mérito. Vocês vão ver que aqui na disciplina vão ser poucas coisas novas que vocês vão ver. Né, porque vocês já fizeram várias disciplinas de materiais, já viram, deixa eu falar aqui, de recozimento, já viram falar de martensita, já falar de material cerâmico, polimérico, vocês já viram tudo. Então tem alguns conceitos novos só para nortear essa seleção. Né? Um deles é esse índice de mérito. Né? Índice de mérito é um parâmetro. É um parâmetro que nós vamos criar. Esse parâmetro ele correlaciona a propriedade. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero um material que seja rígido, mas que também seja leve, seja pouco denso. Então eu crio um parâmetro relacionando duas propriedades, geralmente dado por uma razão. Por exemplo, modo de elasticidade dividido pela densidade. Esse é o índice de mérito. É o índice de mérito que correlaciona modo de elasticidade, que é a propriedade, e o índice de mérito, e a densidade. Né? Então quando vocês virem falar de índice de mérito, é sempre um parâmetro que geralmente é mostrado como uma razão entre propriedades. Tá bom? A densidade, no caso da densidade, voltando para ela depende do peso dos átomos, né? Do seu tamanho, da maneira como que é arranjada no cristal. É uma propriedade que está bem relacionada à estrutura, né? A estrutura atômica, podemos dizer assim. Né? A gente sabe que o tamanho médio dos átomos não varia muito de um material para outro, né? Então você não vai ter uma variação muito grande. E o mesmo ocorre para o grau de empacotamento do material. Né? Deve lembrar, se eu não me engano, o CFC é 0.74 e o CCC é 0.68, ou o contrário, mas é muito próximo do outro, esse grau de empacotamento. Vocês devem ter visto isso lá em Ciência e Tecnologia dos Materiais como fator de empacotamento atômico, né? Da estrutura cristalina, lá no capítulo 3 do Callister. Então é outra coisa que também não varia tanto assim. Né? Portanto,
nós podemos falar que as variações de densidade geralmente acontecem devido a uma diferença entre pesos atômicos, tá bom? Apesar do tamanho não mudar muito dos átomos, o peso atômico pode mudar, né? Os metais são densos quando compostos de átomos pesados, e as cerâmicas são leves por conterem altas proporções de carbono, nitrogênio, oxigênio, silício. E nitrogênio 2 vezes aqui, inclusive. No caso de estrutura polimérica, a densidade baixa ocorre devido ao arranjo molecular, né, biotridimensional. Né? A estrutura molecular de um polímero é uma estrutura como se fosse aquela estrutura que a gente via lá em química orgânica, né? Aquelas longas cadeias de carbono com algumas ligações adjacentes aí. São basicamente compostos de carbono, hidrogênio, aí pode aparecer o nitrogênio, o cloro, mas não foge muito disso. Então, pelo próprio arranjo dos polímeros, eles vão ser mais leves, né? Então, se a gente pensar nas classes de materiais, os metais costumam ser os mais densos, as cerâmicas eles estão intermediárias, mas ainda são leves, e os polímeros são bem mais leves. O módulo de elasticidade ele depende de dois parâmetros: da rigidez das ligações atômicas, né, e da densidade das ligações, né, o número de ligações por unidade de área. Né. Então, como eu falei, o módulo de elasticidade ele depende disso. Né, ele está muito ligado à natureza da ligação atômica, tá bom? Explicando melhor isso, destrinchando melhor isso, né? Deixa eu só ver se faltou falar alguma coisa aqui atrás. Acho que não. Destrinchando melhor essa questão da dependência do módulo de elasticidade com a natureza a natureza da ligação, né? Natureza atômica do átomo, né? do material. Toda ligação atômica aí, nesse caso, ela pode ser entendida como uma mola. Né? Uma mola, vocês devem lembrar, ela tem uma rigidez, um valor de K, né? Que a gente deve ter visto na física do ensino médio. Né? Aqui, na verdade, tá como L. Né? Uma coisa que eu odeio nesse livro é isso. Eles pegam uns parâmetros que a gente conhece já por uma letra e dá outra. Né? Vocês vão ver que tem várias outras coisas aqui que a gente não está acostumado a ver com essa nominação. Mas aqui é L a rigidez, no caso. Né? A rigidez da mola. Né? A rigidez da mola, que é a mola que representa a ligação entre dois átomos. No campo elástico, a deformação reversível, né, deformação elástica, se dá pela extensão e compressão da mola, né, sem que haja deformação plástica. Ou seja, deformação elástica é quando essa ligação atômica representada por uma mola, ela se comprime e se estende, né, sempre voltando à sua posição original. É uma deformação elástica, né, que é reversível, né, que a gente já viu isso antes. A deformação plástica, ela está mais ligada a um rompimento dessa ligação atômica, né? Como se rompesse a mola, né? Então, a deformação plástica é aquela deformação permanente, né? Onde não tem como voltar mais, né? Eu rompi a união entre dois átomos e esses dois átomos se uniram a outros, cada um no seu canto. O valor de L está fortemente relacionado com o tipo de ligação atômica, né? Seja metálica, covalente, iônica ou de Van der Waals. Esse L, obviamente, é rigidez, né? Então, nós podemos falar que a força da ligação influencia totalmente no modo de elasticidade, né? Tanto que, quando a gente pensa no material rígido, né, a gente pode pensar, por exemplo, em materiais cerâmicos. Né? Pensa na caneca de café que vocês estão aí agora, perto. Se deixar... essa caneca, ela pode ser frágil, mas ela é muito rígida. Ela não tem muita margem para para deformar elasticamente e voltar. Não tem muita margem para isso, então ela é rígida. Por quê que ela é tão rígida assim? Porque ela é material cerâmico. E material cerâmico faz ligações iônicas. E ligações iônicas são ligações bastante fortes. Tá bom? Aqui nessa tabela, os valores são bem abrangentes, né? Talvez seja até difícil tirar a conclusão, né? Desses valores que estão aqui. Mas as ligações iônicas são conhecidas por ser mais fortes.
né? Por isso que os materiais são tão rígidos assim. As metálicas também são bem fortes, né? As ligações covalentes, elas em si, elas são fracas, né? São mais fracas, na verdade, né? Em relação às outras. Mas, dependendo da natureza da molécula que é formada, pode ser que a ligação acabe ficando mais forte, que fique bastante rígido o material, né? Mas aí é entrar em outra área, entrar em outro tópico. Então a ideia aqui, só para resumir o que eu tô dizendo, né? O modo de elasticidade, a rigidez, ela está relacionada ao tipo de ligação atômica e à força da ligação atômica, tá bom? Eu lembro que na última vez que dessa matéria, eu coloquei na prova uma pergunta que era o seguinte: um engenheiro inventou um tratamento térmico que melhorava o modo de elasticidade do material, alterando a sua estrutura cristalina. Isso é possível? Não, não é possível, porque o modo de elasticidade está relacionado ao tipo de ligação atômica. A não ser que esse tratamento térmico ele mude as ligações atômicas que estão sendo formadas ali, o modo de elasticidade ele não vai mudar. É claro que o modo de elasticidade ele tem uma dependência da temperatura. Ele pode mudar e diminuir com a temperatura. Mas se avaliar ele antes e depois do tratamento térmico na mesma temperatura, ele tende a ser igual. Né? Nesse caso aí dessa prova, dessa questão. Né? Então a grande importância do modo de elasticidade é exatamente isso. Né? Ele é uma propriedade que não depende da estrutura. Beleza? Se ocorrer uma transformação de CCC para CFC, não vai ter nenhuma mudança destacada no modo de elasticidade. Bom, a gente pode estimar o comprimento da ligação atômica, né, a partir do volume atômico. Aí, mais uma curiosidade, né, coisa de 2 vezes 10 elevado a menos 29 metros cúbicos, né, que é o volume atômico. Então, a ligação atômica seria de coisas de 2 angstrom, que é 10 elevado a menos 10 metros, aproximadamente, então é algo bem pequeno. Né. Temos como a gente fazer uma analogia, né, a questão da mola, né, usando o K, né, esse valor de K que representa, K não, perdão, de L que é representado pela constante da mola, e chamando esse fator que é o comprimento de R0, a gente pode fazer essa analogia. Fazendo essa analogia, chegando nessa fórmula de E igual a L sobre R0, isso torna evidente que a grande faixa de valores que exibe alguns materiais deve à variabilidade dessa rigidez da mola ali, que a gente supôs entre a ligação atômica entre dois átomos. Valores de E menores que 1 gigapascal estão associados a poros e vazios, né? A dica que é modo de elasticidade mesmo, né? Então isso aqui é só uma maneira de se calcular, mas para o trabalho de vocês isso não vai interferir em nada, tá? É importante fazer uma consideração especial para os polímeros, né? A gente sabe que a gente tem polímeros que eles são borrachas, né? Que se distendem muito, que se deformam bastante elasticamente, né? Por outro lado, também temos polímeros que nós sabemos que eles são mais rígidos, né? Como é o caso, por exemplo, do PVC. O PVC é mais rígido, né? Apesar de não ser nem comparável ao metal, por exemplo. Além disso, as propriedades, nesse caso, aí, vão depender muito da estrutura, da temperatura e do modo de ensaio, né? O que é diferente do que acontece nos materiais metálicos e cerâmicos, né? Tudo que envolve polímero é um pouco mais complexo, né? A estrutura polimérica é bastante complexa, né? Por exemplo, eu disse para vocês que o polímero é formado por uma sequência, né? Por grandes cadeias, né? Grandes moléculas aí, moléculas enormes, né? Aquelas cadeias de carbono que a gente vê na química orgânica. São grandes cadeias, né? Grandes moléculas. Então, uma das maneiras de se aumentar a resistência mecânica de um polímero é fazer com que essa cadeia ela faça várias ligações cruzadas, que é ela se ligar com ela mesma em vários pontos. Então, na hora de deformar, eu vou ter dificuldade, porque ele vai estar bastante resistente, né? As cadeias não estão bem presas umas às outras. Outra maneira é fazer com que essas cadeias elas se formem um emaranhado, né? Formem um emaranhado mesmo, né? De maneira que quando submetido a uma tensão,
tem dificuldade de ver deformação, ou seja, torna o material resistente também. Então são vários poréns aí em se tratando de polímeros, tá bom? Ainda sobre polímeros, as propriedades mecânicas são regidas por três conceitos, que é o grau de cristalinidade, né, o quão cristalino é um polímero, né? Os metais, nós assumimos em 99% das vezes que eles são cristalinos. Eles têm um arranjo atômico organizado ao longo de grandes distâncias atômicas. Ele é material cristalino. Está tudo bem organizado. O polímero não. O polímero ele pode ser cristalino ou amorfo. E ainda pode ser algo intermediário. Ele pode ser 60% cristalino, 40% amorfo, enfim. Depende do polímero, depende de várias coisas. Então as propriedades mecânicas dos polímeros dependem desse grau de cristalinidade. Outro ponto, como eu comentei, é a existência de ligações cruzadas. Né? Ligações cruzadas, elas alteram propriedades mecânicas. Né? Eu posso forçar o surgimento de ligações cruzadas em polímeros. Esse é um processo que a gente chama de vulcanização. Né? Quem aí joga algum esporte, talvez já tenha comprado alguma bola que eles falam que é vulcanizada. Né? Então é a bola mais resistente. Um processo de vulcanização. Na verdade tem algumas marcas que usam vulcanização com outro significado, mas o mais correto aqui pra gente se tratando de borrachas, de polímeros, na verdade, é isso daí, de aumentar ligações cruzadas. Bom, outra maneira de se alterar as propriedades mecânicas de polímeros é através do enrijecimento das cadeias, né, tornando as cadeias mais enrijecidas, né? Elas vão responder diferentemente quando submetidas à tensão, então vão alterar as propriedades mecânicas. E enfim, isso é um outro universo. Né? Eu falei até agora de densidade, que é uma propriedade importante, que serve para criar os índices de mérito. A maioria dos índices de mérito é uma relação de uma propriedade mecânica com a densidade. Por exemplo, rigidez dividido por densidade. Quando esse índice de mérito é muito grande, quer dizer que eu tenho material rígido e pouco denso. Né? Por isso que é a razão, né? Porque o material que ele está de acordo com esse índice de mérito, ou seja, quando o índice de mérito aumenta, quer dizer que teve um aumento de rigidez e uma redução de densidade, o que é desejado geralmente. Né? Outro índice de mérito que pode aparecer geralmente é a resistência, relação à resistência mecânica, que pode vir como uma tensão limite de escoamento, que é a razão entre a tensão limite de escoamento e a densidade. Quanto maior o limite de escoamento e menor a densidade, maior o índice de mérito. Então, a gente consegue otimizar duas propriedades através desse índice de mérito. É uma ferramenta bem útil, vocês vão ver mais pra frente. Bom, já que foi de resistência mecânica, vamos seguir falando sobre isso. É importante falar aqui, gente, que como vai ser o trabalho de vocês, né? Vocês vão ter que selecionar materiais para certa aplicação. Nos capítulos seguintes, vocês vão ver que eu vou abordar em cada capítulo, basicamente, uma propriedade diferente. Né? Eu vou ter um capítulo só para rigidez, sobre o que fazer quando o seu critério é rigidez. Eu vou ter um capítulo para resistência mecânica, o que fazer quando o seu critério é resistência mecânica. Outro para tenacidade, né? Tenacidade que é a resistência à fratura, pode se traduzir dessa maneira. Então, basicamente, em cada capítulo, eu vou abordar um critério diferente em relação à propriedade. Então, a minha ideia é que vocês assistam a aula e correlacionem com o trabalho. Por exemplo, tem aplicações onde a rigidez é essencial. Né? Tem aplicações onde a tensão limite de escoamento, por exemplo, talvez não seja um exemplo bom que eu citar agora, né? Enfim, de uma viga está sustentando alguma coisa. Né? É importante a gente saber rigidez, é importante a gente saber o limite de escoamento, né? Até para determinar o quanto vai suportar, né? De fazer um dimensionamento adequado. É claro que a gente não vai chegar a fazer um dimensionamento aqui da maneira que vocês fazem lá com a disciplina, lá nas disciplinas do Hernandes, né? Aqui a gente já pega as coisas prontas, geralmente. Mas a ideia é isso, vocês correlacionarem. Tem algumas propriedades que eu sei que todo mundo vai usar, basicamente, que fazer a análise através da rigidez. Todo mundo tem que fazer. A resistência mecânica.
é comum. Mas tem outras que talvez para vocês não sejam um critério de projeto. Por exemplo, fadiga. Fadiga ela só acontece quando tem esforço repetitivo. Se na sua máquina não tem esforço repetitivo, fadiga não vai ser um problema. Né? Se ela operando não sofre nenhum tipo de esforço repetitivo, tensões cíclicas, né? Não vai ser problema. Fluência também. Acho que dificilmente alguém aqui, algum grupo vai precisar fazer uma análise em relação à fluência. Né? Porque fluência também não costuma acontecer com projetos mais comuns. Tá bom? Mas dessa fugidinha aqui agora, só para mostrar que a gente vai ter uma aula específica para cada uma das propriedades, onde eu vou voltar e comentar mais sobre ela, vou apresentar os índices de mérito relacionados àquela propriedade, os mapas de propriedades materiais, que eu vou falar também no final dessa aula, desse slide aqui. Né? Mas a ideia é essa. Bom, agora voltando aqui. Resistência mecânica. É uma propriedade fortemente dependente da estrutura. Né? Sabemos que limite de escoamento depende da estrutura, o LRT, né, o limite de instalação depende da estrutura também, a dureza vai depender. Né? Por isso, pouco se presta a previsões baseadas em primeiros princípios. Né? Ou seja, como depende muito da estrutura, geralmente ela é analisada quando a gente está na fase de detalhamento. Né? Bom, para os metais, vocês devem lembrar que a deformação ela acontece ao longo de algumas direções cristalinas. Né? Na verdade, a gente pode falar que a resistência, de certa maneira, é claro que isso não é uma definição teoricamente mais correta, mas ela é a força requerida para mover uma camada de átomos sobre a outra, né? Como uma deformação por escorregamento. Né? Então essa vai ser a resistência teórica do metal. Né? Você deve lembrar que como é que acontece a deformação, né? Os mecanismos de deformação que acontecem num sólido cristalino. E eu posso traduzir dessa maneira. Né? Tem algumas expressões que podem nos dar essa resistência. Né? Essa resistência ao cisalhamento, a resistência ao cisalhante, né? Como está mostrado aí. Né? Onde o Mi aqui é o módulo de cisalhamento. A gente vê no Callister como G, né? Então é mais um parâmetro que ele coloca aqui no livro como um símbolo diferente. É possível calcular isso, porém todos os cálculos aqui relacionados a isso, eles se baseiam no que a gente chama de teoria de elasticidade, né? Que é essas hipóteses que a gente assume, né? A gente assume de maneira bastante errada, de certa forma, né? Que os átomos são esferas, que eles estão agrupados de certa maneira. As conclusões que a gente tira quando a gente faz essas hipóteses geralmente são muito próximas da realidade. Então, por isso são hipóteses muito boas. Né? Só que quando a gente quer quantificar, a gente pode ficar muito afastado da realidade. Né? Trazer valores para cá. Né? Então, aqui tem até cálculo mostrando que o escorregamento acontecer para tensão cisalhante igual a G vezes A sobre 2πh, mas isso é um valor muito aproximado. Por ter valores muito aproximados, né, como no caso da tensão teórica para iniciar um escorregamento, né, que aqui no slide está mostrado que é o módulo de cisalhamento sobre 5, esses valores eles são muito distantes da realidade. Então, na prática, a gente faz o quê? A gente coloca um fator de segurança muito grande. Né, para que a gente tenha certeza, como está mostrado aqui. Aqui, ó, com todo esse cálculo que foi feito, com essas hipóteses, que eu vou até passar direto aqui para a gente não vai importar muito, a conclusão é que a deformação vai ocorrer a aproximadamente 13 gigapascal. Né? Então, quer dizer que essa é a deformação vai acontecer só com essa tensão. Né? Só que na prática, o que responde, o valor observado na prática é de 0,5 gigapascal. Então, a diferença é muito grande. Né? Tem vários fatores que vão interferir nisso. Né? Isso considerando materiais cerâmicos, metálicos, poliméricos, todos. Né? É difícil a gente estipular de maneira exata o quanto que certa estrutura vai suportar de carga até iniciar uma deformação plástica, enfim. Então a ideia aqui, no geral, vai ser sempre aplicar um fator de segurança generosos. Tá? Essa teoria para se
ter um valor exato para isso, ela é falha em certos pontos, tá bom? Ela se distancia da realidade em certos pontos. Bom, para materiais cerâmicos, se eu fizer a mesma conta que eu fiz aqui para os metálicos, né? Para materiais cerâmicos, essa disparidade entre tensão teórica e real não é tão evidente, né? O fato é que a propriedade de resistência mecânica, como foi visto aqui, né, tá até entre aspas, porque não chega de fato a ser uma propriedade, né, que a gente pode falar que é um conjunto de propriedades. Quando ela é quantificada para metais por ensaio de tração e em termos de tensão de escoamento, né, ela tem uma conceituação mais complicada para o caso de cerâmicas, né? É por isso que essa disparidade não é tão evidente no caso das cerâmicas, né? Isso significa que não tem um parâmetro através do ensaio de tração para se expressar a resistência de cerâmicas frágeis, né? Então, como foi falado aí nas disciplinas anteriores, vocês viram, as cerâmicas não costumam ser analisadas pelo ponto de vista de ensaio de tração, né? A gente costuma fazer um ensaio de compressão, fazer um ensaio de flexão, né? Que eles me dão mais informações, né? A resistência à tração é muito difícil de determinar, porque pela cerâmica clássica ser muito frágil, ela acaba fraturando muitas vezes antes logo que chega no limite de escoamento, né? Então é bem difícil, né? Não tem muita dutilidade, então não tem deformação plástica antes de fraturar, né? Então é difícil fazer o cálculo quando a gente analisa em tração. Bom, seja para cerâmica ou para metal, o que é a chave para essa diferença entre a resistência teórica e real são defeitos cristalinos, né? Defeitos cristalinos, as imperfeições cristalinas, lá no capítulo 4 do Cálice tinha lá, que são os vazios, eu tenho impurezas, eu tenho aqueles átomos que estão ocupando um lugar que não era o dele, né? Fora outros tipos de defeitos, né, como discordâncias, falhas de empilhamento, enfim, tem vários defeitos cristalinos que podem aparecer aí, né? Em cerâmicas, o principal, além de microtrincas, né, são vazios, né? Cerâmicas podem ter muitos poros, muitos vazios, né? O que compromete muito a resistência mecânica. Bom, dentre os defeitos, todos esses citados, né, que afastam a resistência teórica da real, a discordância merece uma atenção especial, né? Porque é através da discordância que a gente consegue entender o mecanismo de deformação. Vamos lembrar aqui, o que é a deformação, né? A deformação, como é que ela acontece, na verdade, né? Ela acontece quando tem a movimentação de discordância, né? Aquele semiplano extra de átomos a se movimentar, né? E aí vai gerar uma deformação, né? Então, o que faz com que aconteça a deformação é a movimentação das discordâncias, né? Lembrando que a discordância é um defeito que tem em todos os metais, né? Então, se o que faz deformar é a movimentação de discordâncias, para fazer com que o material se torne mais resistente, o que eu preciso fazer? Eu preciso impedir que ele deforme. Como que eu faço isso? Restringindo a movimentação das discordâncias. Então, toda vez que vocês virem algo que pode ser colocado como mecanismo de aumento de resistência, mecanismo de endurecimento, isso pode ser traduzido como mecanismo, um método de restringir o movimento das discordâncias, né? Vamos lá, eu sei que no Callister são abordados 3 métodos principais, né? Primeiro deles é solução sólida, é o método de endurecimento. O que acontece? Eu coloco átomos de outro material, né? Os átomos novos desse outro material, eles vão trabalhar como obstáculos ao movimento das discordâncias, restringindo seu movimento, consequentemente tornando o material mais resistente. Outro exemplo é o encruamento. O que é o encruamento?
Encurramento é quando eu vou deformar o material e ele se torna mais resistente quando eu deformo. Por quê? Porque quando eu deformo o material, vão sendo criadas novas discordâncias. Então, à medida que eu vou deformando, vão sendo criadas mais e mais discordâncias. Então, uma discordância vai atrapalhar o movimento da outra. É como se fosse uma rua que tem carro demais. Elas não conseguem se movimentar direito. Está no trânsito, não conseguem se movimentar. Então, quando eu deformo, eu acabo, ao longo do tempo, restringindo a movimentação das discordâncias. E aí eu vou ter um aumento da resistência. Né? O trabalho a frio, o encurramento, nada mais é do que um aumento da resistência através da deformação. À medida que eu deformo, ele se torna mais resistente. Né? O encurramento. O terceiro método de endurecimento, né? Posso falar aí que é a redução do tamanho de grão, o refino de grão. Né? Por quê? O que acontece? Quando eu tenho grãos grandes, eu tenho poucos contornos entre os grãos. Quando eu diminuo muito o tamanho desses grãos, eu tenho muitas fronteiras, muitos contornos. Então, para a discordância atravessar, ela vai ter muito mais obstáculo. Né? Quando ela tem mais obstáculo, consequentemente, ela está com o movimento restrito e o material se torna mais resistente. Então, encurramento, solução sólida e refino de grão são 3 métodos de aumento de resistência que funcionam através da restrição do movimento das discordâncias. Por quê? Porque a deformação ela acontece através da movimentação das discordâncias. Beleza? Aqui na imagem a gente tem a discordância em cunha, né, que consiste em uma alteração na sequência de empacotamento de átomos. Né, essa aqui é a definição de discordância. Né, esse em vermelho aqui tem esse semiplano extra de átomos. Essa discordância ela é acomodada pela distorção dos planos cristalinos. Né, percebe-se que os planos cristalinos em volta delas se distorcem, né, porque ela é acomodada aqui. Né. E o movimento da discordância pode ser feito uma analogia com o movimento de uma lagarta. Né? Perceba bem, aqui eu tenho um semiplano extra de átomos, azul um pouquinho mais escuro. Né? De vermelho aqui, eu tenho a tensão aplicada. Né? Esse semiplano extra ele vai se deslocando, até que chega um ponto que ele fica isolado no canto. O que aconteceu? Eu gerei uma deformação. Eu deformei o material. Né? Então é um movimento desse semiplano extra como se fosse uma lagarta. Ele vai indo para o lado e forçando o semiplano extra do outro lado. Né? Como está exemplificado nessa imagem aqui. A movimentação de discordância acontece dessa maneira. Aqui está o que eu estava dizendo, né? Que o aumento de resistência passa pela restrição do movimento das discordâncias. Né? Então, refino de grão, precipitação de segunda fase, né? Que é outro método também, né? Solução sólida, encurramento, são métodos de aumentar a resistência mecânica. Isso para os metais, tá, gente? Que eu estou comentando aqui para os metais. Para cerâmicas, o mecanismo de deformação é um pouco diferente. Depende do tipo de ligação atômica, que geralmente ela é majoritariamente iônica, só que pode ser que haja uma composição entre ligação iônica e covalente. Depende do número de sistemas de escorregamento que possa ter, da arquitetura cristalina. Né? Enfim, o comportamento mecânico da cerâmica é mais difícil de ser avaliado. A resistência mecânica depende de defeitos, como vacâncias, contorno de grão, íons de carga diferentes em contato, por causa das cerâmicas, né? Que cerâmicas tem aquela questão da eletroneutralidade que tem que ser sempre estabelecida. Né? E também das discordâncias. Né? Na escala macro, a resistência mecânica vai depender de poros, microtrincas, fases intergranulares e por aí vai. Uma particularidade dos cerâmicos é que ocorre uma baixa mobilidade de discordâncias, né? O que vai restringir sua plasticidade e fazer com que a fratura frágil seja a norma. Né? Faz com que geralmente ocorra uma fratura frágil. Né? Não dá tempo de ter muita deformação. Né? Aqui eu tenho uma esquematização da resistência à fratura das cerâmicas. Né? Curvas, tensão, deformação na região A, B e C. Né?
É... Aqui para três materiais, é material A, B e C, né? Na direita eu tenho a tensão de deformação e na esquerda eu tenho a tensão de fratura em relação à temperatura, né? E é isso, a gente pode ver que os gráficos são bem diferentes aqui nesse gráfico da direita aqui, ó. A primeira cerâmica, ela tende a ser mais frágil, né? A B ela tem uma parada de deformação, né? Isso aqui é um gráfico parecido, né? Que é a sequência de regiões. E o C, ele tem uma deformação plástica maior. Né? Isso é mais para exemplificar mesmo, tá? As cerâmicas de engenharia, geralmente, elas são usadas, né? Porque existe a necessidade de se ter boa resistência a altas temperaturas, né? Então, uma aplicação comum de cerâmicas é em cerâmicas refratárias, né? Que tem fornos, por exemplo, que resistem a altas temperaturas, né? Em fundição, a gente vê isso também com mais frequência. Aqui eu tenho um gráfico mostrando a máxima temperatura de serviço para alguns materiais. Podemos ver que as cerâmicas geralmente são aquelas que suportam maiores temperaturas, né? Apesar de que alguns metais também suportam bastante temperaturas, aliás, temperaturas bastante altas, e alguns compósitos também, né? Mas varia bastante. No geral, os cerâmicos são aqueles que melhor são mais resistentes à temperatura alta. Porém, dentro de metais, por exemplo, algumas ligas de tungstênio elas suportam temperaturas muito elevadas. O tungstênio tem um ponto de fusão muito elevado. Por outro lado, tem também ligas como a de alumínio, que tem um ponto de fusão por volta de 600 graus Celsius, que é bem baixo. Tá bom? Em relação aos polímeros, ocorre a influência do que a gente chama de anelasticidade, né? Que é a dependência da deformação com o tempo. Né? Algumas literaturas podem vir como viscoelasticidade. Né? Essa dependência com o tempo ela fica bem clara quando a gente pensa no metal. No metal é o seguinte, eu aplico a tensão, ele deforma, elasticamente. Né? Eu tiro a tensão, ele volta ao normal. Num material que sofre com essa questão da anelasticidade, para ele retornar ao seu estado original, demanda tempo. Então um processo. E para deformar também vai demandar um tempo. Então é um processo que é totalmente dependente do tempo. E além de se avaliar a temperatura, perdão, avaliar a tensão e deformação, tem que se introduzir o tempo nisso aí também. Então se torna mais complicado. Os polímeros também têm grande sensibilidade de temperatura. Né? E aí as propriedades mecânicas vão variar de acordo com a temperatura. Né? Tanto que a gente tem aí até classes de polímeros que são determinadas as classes, né? Devido a essa diferença de comportamento em relação à temperatura. Né? Temos termofixos, né? Termoplásticos, né? São dois tipos aí de polímeros. Então, assim, para os polímeros, geralmente nós não usamos curvas de tensão e deformação, né? Mais adequado usar o conceito de curva de fluência, né? Que é outro esquema. Né? Para os polímeros, no geral, o critério para projeto é rigidez, né? Por ser mais baixa em comparação com a resistência mecânica. Né? Porém, até para se avaliar a rigidez dos polímeros é diferente. Nós não usamos um módulo de Young como a gente vê de maneira comum aí para metais. Né? A gente tem que olhar o módulo de inflexão, o módulo de cisalhamento, né? Especialmente para alguns tipos específicos de polímeros, como os termoplásticos, que têm baixa resistência a cisalhamento. Né? E diferença muito grande de valores para tração e compressão. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que é tudo bem mais diferente quando a gente avalia polímero e também é diferente quando a gente avalia cerâmico. Né? A gente está acostumado aqui no curso a ficar muito em metal, 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 até mesmo em aço, aço, aço o tempo todo. Só que aqui em seleção de materiais, eu gostaria que vocês, sobretudo no trabalho, considerassem outras possibilidades. Usar um cerâmico, um polímero, um compósito. Né? Podem ser soluções interessantes para alguns problemas clássicos da engenharia. Né? Gente, eu até esqueci de perguntar. Alguém tem alguma dúvida aí? Que alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, tá.
Eu deixei pra perguntar agora no finalzinho. Beleza, qualquer coisa vocês me param aí. Outra propriedade importante para finalizar a aula de hoje aí, é a tenacidade. Né? Tenacidade que pode ser traduzido como a capacidade de o material absorver energia, só que na prática a definição de tenacidade é bem mais complexa. Né? Tem uma área das ciências materiais que é a mecânica da fratura, que estuda isso com muito mais rigor. Então é algo que tem uma matemática pesada, que tem uma análise bem complexa, né, sobre modos de abertura de trinca, sobre como a trinca vai se propagar. Nós vamos falar um pouquinho disso, se eu não me engano, no capítulo 5 do livro do Maurício Ferrante, que eu vou abordar a tenacidade, né, como um critério de seleção. A tenacidade é uma propriedade que depende da estrutura. Para melhor entender a tenacidade, nós usamos como propriedade de fato a energia de fratura, que é esse Gc, e a energia superficial, que é esse gama. Né? São dois parâmetros que são usados. Né? Para acontecer então a fratura frágil, né, o que acontece? Eu tenho que ter uma energia de fratura maior ou igual 2 vezes a energia superficial. O que isso quer dizer? Isso aí, de certa maneira, essa expressão é até lógica. Por quê? Pensem comigo. Vai ocorrer a fratura. A fratura é quando dois materiais eles se separam, certo? Então, a energia de fratura ela tem que ser suficiente para eu gerar duas superfícies, porque eu estou separando duas partes do material. Né? Então, a energia de fratura, que é o Gc, ele tem que ser igual 2 vezes a energia superficial das duas superfícies que eu gerei, né? Quando eu separei o material. Então, de certa forma, essa expressão aí, que aparece várias vezes, ela é bem lógica. Né? É a condição necessária para a fratura. Eu tenho que ter uma energia suficiente para criar duas novas superfícies. No caso da fratura frágil, tá bom? Porque a fratura dúctil eu vou ter uma deformação plástica muito grande antes, né? A fratura frágil ela simplesmente é um rompimento. Superfície de fratura lisa, homogênea, né? Se forma muito rápido. Então, traduzindo o que eu falei agora, né, a energia elástica liberada na ocasião tem que ser maior do que a energia associada às duas superfícies que se formam com a abertura da trinca. Abrir uma trinca, eu estou gerando duas superfícies. Essa energia superficial, ela acontece por causa das ligações atômicas interrompidas na superfície. Né? Aqui tem uma imagem que deixa bem claro. Na superfície do material, os átomos na superfície, eles sempre fazem menos ligações do que eles poderiam. Né? Imagine um átomo que está lá no interior do material. Ele está se ligado em todas as direções. Né? Na superfície, não. Na superfície tem uma certa direção ali que ele não está ligado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele está no estado energético maior. Então, toda vez que a gente tem uma superfície, nós vamos ter uma energia superficial associada. Né? Essa energia superficial vai depender também da energia de ligação multiplicado pelo número de ligações interrompidas, né, por unidade de área. Então, novamente, ela entra naquela parte de mecânica da fratura, que é mais complexa. Mas é uma definição aí de energia superficial. É um termo que aparece muito quando a gente estuda a mecânica da fratura. É importante destacar que a energia de ligação está relacionada ao calor latente de fusão, de liquefação ou de sublimação. Calor latente, que pelo menos na época que eu estudei aí calorimetria, não vou nem falar termodinâmica da faculdade, até no ensino médio. Era o L, né? Acho que vinha como L, né? O calor latente. Acho que era Q igual a L delta T, uma coisa nesse sentido. Só que aqui é HA, né? Bom, a energia de ligação ela está relacionada a esses calores latentes de transformação de fase, porque essas mudanças de estado, né? Não é transformação de fase, né? Mudança de estado, exprime melhor isso, é uma expressão melhor para isso. Implica essa condição aqui, né? Que eu tenho uma energia associada, esse RT é maior ou igual que esses valores de calor latente. Né? Onde R é a constante de Boltzmann, T é a temperatura em Kelvin,
e HA entalpia de ligação, né? Então esse produto RT, que é a energia térmica, ele tem que ser maior que a entalpia de ligação entre os átomos, para que eu consiga fazer essa mudança de estado, né? Isso é só um parênteses aí, já que eu falei de energia de ligação, tá bom? É importante destacar, gente, eu estou passando algumas fórmulas aqui, mas vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Essas fórmulas, tá? Não vou cobrar isso de vocês, não. Bom, tem uma tabela aqui mostrando os valores aproximados de energia de fratura, né, que é o GC, e a tensão de escoamento. Energia de fratura em joule por metro quadrado e a tensão limite de escoamento em megapascal, para alguns materiais diferentes, né? Vocês podem ver que quanto menor for a energia de fratura, mais frágil é o material. Vidro, cerâmica branca, ó, energia de fratura baixinha, né? Aço de alta resistência, energia de fratura lá em cima. Aço baixo carbono, também lá em cima. Então, energia de fratura é um parâmetro que serve de norte para a gente saber se se o material vai sofrer uma fratura frágil ou dúctil, tá bom? É importante a gente saber disso. Aqui a tensão limite de escoamento, você já conhece, né? Que tem para vários materiais, né? Só para exemplificar, né? Que é onde começa a vir deformação plástica, né? É até legal a gente ver isso aqui, porque ó, um tijolo, por exemplo, que não especifica, né, o que, né? Ele tem uma tensão limite de escoamento baixa, bem baixa. Só que no geral ele tende a ter uma energia de fratura mais alta, né? Ou seja, ele deforma plasticamente um pouco. Um vidro, ele demora muito a chegar na limite de escoamento, que é um limite de escoamento é alto. Mas quando chega, a fratura é frágil. Ele não deforma plasticamente quase nada. Chegou o limite de escoamento, o limite de escoamento ele vai estar colado ali com o limite de resistência de tração, que vai estar colado com a tensão de ruptura, né, no ensaio de tração. Até comparando, né, agora madeira com vidro, que tá fazendo comparação aqui no slide, a gente vê que a energia de fratura é muito diferente, né? O vidro está entre 1 e 10 e a madeira está em 10.000, mas a resistência mecânica é valor comparável, é próximo, né? O vidro está em 170, a madeira em 100. Né? Então, é difícil a gente correlacionar uma tabela, uma coluna com a outra aqui, tá? Não quer dizer que o material é frágil que ele vai ser pouco resistente. Também não quer dizer que ele é muito resistente que ele vai ser necessariamente dúctil, tá bom? Depende. Né? Isso aí, na verdade, é uma forma de se mostrar, né, de destacar a diferença entre a força necessária para romper o material e a energia gasta para ter o mesmo resultado. Nós temos essa diferença, né? Quando a gente pensa em resistência mecânica, a gente pensa em força. Quando fala da energia de fratura, a gente está falando de energia. Essas diferenças aí, no geral, elas mostram que a seleção de materiais baseada apenas em dados de resistência mecânica pode nos dar respostas erradas, pode nos levar a conclusões erradas, né? Essa seleção baseada exclusivamente em resistência mecânica, ela esbarra muito na teoria de elasticidade. Já comentei um pouco sobre isso antes. Né? A teoria de elasticidade ela tem limitações. Né? Dessa maneira, o procedimento de seleção ele deve sempre levar em conta a possibilidade de fratura súbita. Né? A gente sabe que fraturar um material não é problema, de fato. Pode ser que aconteça. O material fraturar não é um bicho de 7 cabeças. Né? O que não pode acontecer de jeito nenhum é o material fraturar de maneira inesperada. Né? Ele tem que dar sinais que ele vai fraturar, ele tem que mostrar sintomas. Né? Isso não pode acontecer de uma maneira inesperada. Né? Por exemplo, não sei se vocês viram nos jornais recentemente, acho que se não me engano foi em Vila Velha, que a piscina de um prédio caiu. Acho que não cheguei a ver o que aconteceu de fato, mas acho que tinha alguma viga que sofreu uma corrosão. Né? Nesse caso, geralmente, isso aí é falta de fiscalização. Porque com certeza a estrutura ela estava dando sinais de que ela iria falhar.
né? Ela vai passar sinais. Porque em projeto nenhum, ninguém faz projeto imaginando que vai acontecer uma fratura frágil, uma fratura súbita, repentina. A fratura pode até acontecer, mas tem que ser algo é, previsível. Né? A gente tem que olhar e pensar, olha, isso se eu deixar dessa maneira vai fraturar. Né? Algo que nos dê uma margem para tomar medidas para contrabalancear isso. Né? Um outro exemplo é a segunda ponte aqui em Vitória. Né? Acho que é a segunda ponte ou 5 pontes. Acho que é a segunda ponte. Que estava apresentando muitos sinais de corrosão. Né? E a prefeitura levou alguns dinheiros até a obra e verificaram que realmente estava grave, mas também não era tão grave assim. Então começaram medidas para contrabalancear isso. E hoje em dia, apesar do estado não ser o melhor, não estão correndo risco, né? Se tudo for feito adequadamente, a ponte não deve cair, mas é outra situação onde a gente evita a fratura frágil, né? A fratura súbita indesejada. Então, como critério, isso aí vai ser quase para todos os projetos de vocês aí, né, ao longo desse curso. Sempre vai ser evitar a fratura frágil. Não pode haver fratura frágil, de maneira alguma, né? Isso aí, geralmente, é até fácil de se limitar, né? Só olhando para a energia de fratura, olhando o valor de tenacidade. Mas ainda assim deve haver uma preocupação com isso, tá bom? Sobretudo em aplicações de responsabilidade. O que são aplicações de responsabilidade? Como, por exemplo, algum componente de um avião. Né? Não posso ter uma fratura repentina. Assim, né? Tem que ter mecanismo para me prevenir disso. Né? Então, são coisas que são graves nesse sentido. Pessoal, tudo certo até aqui então? Alguma dúvida? Ah, colocar ele no Moodle antes da aula de amanhã? Tá, pode ser. Eu vou colocar, só um minuto, eu vou colocar só ele lá então. Não vou nem colocar nada da semana que vem, porque depois que eu postar as videoaulas eu dou uma ajeitada então lá no Moodle. Não, pode ser. Pode ser, pode ser. A partir de semana que vem eu vou começar a fazer isso. Pode deixar. Beleza, então, gente? Então, amanhã nos encontramos de novo. Às 3 horas, né? E é isso. Até amanhã então, pessoal. Qualquer dúvida, manda mensagem lá. Valeu!